Declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Educação. Esta reunião foi convocada para debater o PL 1306 de 2024, a fim de estabelecer disposições relativas à quitação de obrigações futuras de estudantes adimplentes com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, em atendimento aos requerimentos número 137/2025, de minha autoria. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos membros desta comissão que aprovaram o nosso requerimento para que hoje realizássemos essa audiência. Quero parabenizar a minha colega deputada Daiane Bittencourt, autora dessa iniciativa, e agradecer ao presidente da comissão, deputado Maurício Carvalho, por ter me dado a responsabilidade de relatar esse projeto. Como já falei em outras oportunidades, a educação é prioridade. É prioridade no nosso mandato. E o assunto do FIES não é novidade para nós. Durante a pandemia, fui autor de um dos projetos que suspendia o pagamento das mensalidades do FIES enquanto durasse a paralisação das aulas. E agora, como relator do projeto 1306/24, sigo com o mesmo compromisso, que é defender quem estuda, quem sonha e quem precisa de apoio para continuar sua formação e depois para quitar as dívidas que foram feitas. Eu recebi centenas de mensagens, de relatos difíceis, mostrando a dificuldade de honrar os compromissos financeiros. E aqui, durante a audiência, conhecemos a situação mais de perto. O projeto busca corrigir o que muitos classificam como uma injustiça. Enquanto regras recentes têm concedido benefícios generosos aos inadimplentes, mais de 90% de desconto, não há nenhuma vantagem para quem manteve as parcelas em dia. Mesmo em meio à pandemia, pessoas que estão desempregadas, pessoas que enfrentaram a pandemia quando ali todos nós lembramos dos juros altos, inflação e tantas coisas. Atualmente, o programa não prevê desconto para quem quiser quitar antecipadamente, nem alongamento do prazo de pagamento. Acredito que o que muitos estão buscando aqui é estender aos adimplentes descontos proporcionais aos oferecidos aos inadimplentes. Para nós, parece uma proposta justa e até como forma de desestimular a inadimplência, parece que o Brasil não gosta do bom pagador, não valoriza. O pior também é o valor absurdo das mensalidades. Recebi mensagem de alunos falando de 13.500 por mês em curso de medicina. Em Minas Gerais, esse aluno de Minas Gerais. Isso não é inclusão, é exclusão. Isso não é a realidade de um país que diz valorizar a educação. É um sistema, então, reconhecemos que precisa de ajustes, pois está penalizando justamente quem tenta vencer com esforço. Por isso, como relator, propus esse debate com técnicos e representantes da sociedade civil para encontrarmos uma
solução justa, necessária, que nem os partidos da base do governo, podem rejeitar. Quem quer justiça social, de verdade, tem que apoiar essa causa. Não se trata de ideologia, se trata de sensibilidade, de responsabilidade com quem estuda e quer contribuir com o Brasil. Educação é prioridade. E lutar por quem paga em dia mas sofre em silêncio. E também lutar pela dignidade dos nossos estudantes e trabalhadores, presente e futuro do nosso país. Quero agradecer mais uma vez e me colocar à disposição e me comprometer a apresentar um parecer coerente e, assim que possível, a partir das contribuições que foram feitas aqui hoje e pelas redes sociais. Muito obrigado, vamos juntos, que Deus nos abençoe. Valeu. Nós temos aqui os nossos convidados, tenho a satisfação de apresentá-los ao debate, que são André Carvalho, diretor de gestão de fundos e benefícios do FNDE, queria convidar para compor aqui a mesa, como também a Thaisa Maia Coelho, que é representante dos adimplentes do FIES. Compor aqui também, Thaisa. Temos ainda... meu amigo. Temos também o Tiago Silva Ribeiro, representante dos adimplentes do FIES. Ele está remoto, não é isso? E o Natan Balbinotti, também representante dos adimplentes do FIES, remoto. Temos ainda o Frederico Gebauer, que é o advogado dos adimplentes do FIES, também remoto. Certo. Tá. Depois das devidas apresentações, vamos passar a palavra aos nossos convidados, que terão aí o tempo de 10 minutos para fazer suas colocações. Vamos começar com o Tiago Silva Ribeiro. Boa tarde a todos. Sim, boa tarde. É que não estou me escutando aqui, mas vocês escutam, né? Sim, estamos bem. Ok. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, de poder participar dessa audiência pública na Comissão de Educação, né, e cumprimentar todos os presentes, os excelentíssimos senhores e senhoras deputados, todos os senhores e senhoras presentes, e todos que assistem, né, no Brasil, de forma remota, e também aqueles que estão aí contando com a presença aí na Câmara dos Deputados. Nós acompanhamos, né, a questão dos adimplentes do FIES desde a MP 1090, né? Eu preparei uma apresentação e tivemos a MP 1090 de 21, depois a Lei 14.375 de 22, depois a Lei 14.719 de 23 e, por último, agora, uma resolução do CGFIES 64/2025. Né? E em todas essas legislações,
a principal questão que foi discutida foi o desconto para os inadimplentes, né? Por exemplo, na Lei 14.375 de 22 e na próxima de 23, tivemos desconto de 77% a 99% para os inadimplentes. E como pode passar para o próximo, e aí próximo é isso. Aí voltando um slide, nós temos um quadro comparativo que eu fiz, né? É isso, tem um quadro comparativo, né? E aí mostra todos os descontos, né, que tivemos para os inadimplentes, né, de uma forma geral. E aí no próximo slide, né, tivemos o desconto para os adimplentes, né, de apenas 12%, né, em ambas as legislações, tá? Ou seja, os adimplentes, né, tiveram esse problema, que foi esse pequeno desconto. E o que muito nós escutamos, né, que eu acompanho isso desde 2021, era que, por exemplo, um saldo devedor de R$50 mil, de R$80 mil, com um desconto de 12%, isso se tornaria praticamente inviável, né, para o estudante poder honrar com esse pagamento, né? Então ele era adimplente, né, e ele tinha esse desconto pequeno de 12% e não conseguia, obviamente, honrar com isso, né? Até porque se alguém tivesse R$70 mil para pagamento à vista, provavelmente nem teria aderido, né, ao FIES, né, teria pagado a faculdade integralmente. Aí no próximo slide, né, eu tenho aqui alguns problemas em relação a essas legislações, né, no que diz respeito aos adimplentes do FIES. Por exemplo, aqui, o primeiro problema que nós tivemos é a desigualdade no tratamento, né? Essa foi a principal reclamação que nós tivemos, né, em relação a isso, porque, né, os estudantes adimplentes, né, se sentiram, né, com um tratamento desigual. Fala, poxa, por que nós também não tivemos a chance de quitar os nossos contratos, né? Além disso, temos o problema do desemprego, tá? Que é um problema latente, né, no país, porque nós temos o desemprego com uma taxa alta e nem todo que forma na faculdade consegue um emprego, e isso também passa para o próximo tópico aqui, que é empregos fora da área de formação. Porque nós, por exemplo, temos um profissional do direito que ele se forma, né, e ele está esperando, por exemplo, ganhar R$5 mil depois de formado. Tá? Isso é só um exemplo, né? E aí não consegue um emprego na área de formação dele, ele tem que aceitar um outro emprego, porque ele não pode ficar desempregado. E aí, por exemplo, se ele tiver um emprego que paga R$1.500, inclusive esse foi um tema da live de ontem que nós fizemos no Instagram, né, com exemplos, né? Imagina só, um estudante de direito ou de qualquer outra faculdade que se forma, não consegue um emprego na área de atuação, e aí ele tem que ganhar um salário abaixo do que ele estava esperando. Só que imagina só uma pessoa que ganha R$1.500 pagar, né, o financiamento do FIES de R$700, R$800 mil. Isso se torna completamente inviável, né? O estudante não consegue fazer esse tipo de pagamento. Aí passamos também para o próximo problema, que é o compromisso com os fiadores, né? Porque muitos estudantes que nós conversamos nas lives, né, e conversaram com a gente também nos grupos, falaram, olha, Thiago, a gente não deixa de pagar, porque nós temos que honrar com compromisso com os nossos fiadores. Porque às vezes o fiador imóvel como garantia, né, para que o estudante pudesse fazer aquela faculdade, ou pode ser um fiador, garantindo com a parte de dinheiro mesmo, de pecúnia, né, e o fiador às vezes não tem condição também de honrar esse pagamento, afinal passamos por uma pandemia e mudou completamente a realidade do país, né? E aí, o próximo problema, além desses todos, né, desemprego, emprego fora da área de formação, o compromisso com os fiadores, tem gente que nem pode ter o nome negativado, temos também o problema do desestímulo de pagamento. Tá? Por quê? Muitos desses adimplentes que não tiveram descontos, né, conforme tiveram os inadimplentes, disseram, olha só, eu vou deixar de pagar, por quê? Se eu deixar de pagar, depois vem uma legislação e me dá um desconto. Foi isso que muita gente pensou. Muita gente pensou assim, falou, olha, por que eu vou continuar o pagamento, sendo que depois vem uma legislação e vai dar um benefício somente para quem é inadimplente? Então eu não vou pagar mais. E muita gente foi ficando inadimplente por conta desse desestímulo, porque não tinha como a pessoa pagar com desconto de 12% e preferiu ficar inadimplente e torcer aí, esperar a sorte de vir uma legislação que o beneficiasse, né? Porque agora seria inadimplente.
E também um outro problema são ações judiciais. Por quê? A partir do momento que aquela pessoa que é inadimplente se sentiu lesado por conta do desconto pequeno, ela fica inadimplente, ela pode sofrer uma ação judicial. Agora você imagina só, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ficou inadimplente porque não teve estímulo para pagamento. Se ele sofrer uma ação judicial, isso é um custo para o Estado que não vai mudar em nada. Né? Por quê? Ele não vai conseguir pagar esse processo judicial, essas prestações, né, que ficarão em aberto, mesmo que seja num processo judicial. O Estado vai ter um custo com esse processo, vai chegar na fase de execução, provavelmente não vai conseguir executar nada, né, dessa pessoa e vai ficar com esse custo, não vai receber a dívida, e seria muito mais interessante o governo trazer aí um desconto para os adimplentes, né, e quitar esse problema. Tá? Aí, passando para o próximo slide, né, eu cito aqui o PL 1306, que é o PL atual, e também temos outros projetos de lei também, tá? Inclusive não só da deputada Daiane, do deputado Pedro Kizai também, e vários outros projetos. Né? E esse aqui ele tem um propósito de igualar os benefícios, né, de renegociação dos FIEs entre adimplentes. Né? Ele altera a lei. A Lei 10.260, 14.375, tá? E dá o direito dos estudantes poderem ter desconto de 77% a 99%, tá? Que foi o mesmo desconto que tiveram os inadimplentes também. Tá? E uma condição dele é a previsão orçamentária para compensação fiscal, né? E a gente pode chegar lá, né? Apesar que eu só tenho mais 2 minutos. E também ele está agora, né, atualmente, na Comissão de Educação, com mais 2 comissões para frente, que isso também remete ao próximo slide. Tá? Eu vou tentar correr aqui para a gente terminar. Que fala aqui, né, que ele está agora na Comissão de Educação, falta depois da Comissão de Finanças e Tributação e depois da CCJ. Aí no próximo slide, né, eu mostro um pouco da realidade hoje do FIES, uma reportagem do Globo aqui, ó. Inadimplência dobra em década e já atinge 2/3 dos beneficiados em meio à queda no interesse. Tá? E passando para o próximo slide, para a gente tentar terminar dentro do tempo, entra aqui, ó, uma reportagem do Poder 360. 6 em cada 10 contratos do FIES estão em atraso. Tá? Eu acredito que isso também porque as pessoas, por se sentirem desencorajadas, né, de fazer o pagamento por conta desse desconto de apenas 12%, foram deixando de pagar, né, esperando que saísse uma legislação que trouxesse desconto maiores para eles. Tá? No próximo slide aqui, eu trago alguns dados, né, que talvez essa apresentação fique disponível, né, e alguns dados em relação aos valores de atraso, né, dos FIES. Pode passar para o próximo, né, para a gente tentar finalizar. E aqui o que os estudantes devem, em média, tá? R$46 mil ao FIES. Né? Pode passar para o próximo. Né? Aqui, ó, os contratos do FIES, isso tudo na reportagem do Poder 360, diminuíram 85% de 2015 a 2024. Ou seja, as pessoas estão desencorajadas a contratar o FIES. Né? E não só desencorajadas a contratar, como também a fazer o pagamento. Né? Até porque, né, imagina só, você é adimplente com desconto de 12%, né, isso desencoraja qualquer um. E só para finalizar, pode passar mais um slide. Mais um, né, esses são dados, né, e mais um, para a gente chegar no... Isso, aqui é a grande questão, a fonte de custeio. Tá? A fonte de custeio. Né? Se o governo falou, não tem dinheiro para pagar, na verdade o dinheiro existe. Né? Ele só tem que ter aí a vontade desse orçamento ser disponibilizado para isso. Afinal, nós tivemos, né, aqui, ó, conforme a reportagem do FENAFISCO, renúncias fiscais devem superar 500 bilhões em 2025. É isso, senhores. Meu tempo acabou. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos agora, vamos passar aqui para a Thaisa, que está presencial, depois a gente vem com outro que está remoto. Thaisa Maia Coelho, representante dos adimplentes do FIES. Olá, boa tarde. Tá saindo? Boa tarde, excelentíssimos senhores deputados, senhoras deputadas, demais autoridades e todos aqui presentes. Eu sou Thaisa Maia, sou advogada, moro no Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar em nome de todos os adimplentes do Brasil que, com muito sacrifício, vem pagando o seu contrato em dia.
Eu inicio a minha fala agradecendo os deputados que abraçaram essa causa em razão do compromisso com a educação. Muito obrigado desde já, tá? Nós, adimplentes, estamos muito felizes por abrir a porta dessa casa e finalmente dar voz a nós, adimplentes. E a nossa causa tem um fundamento da isonomia como pilar principal, porque a isonomia é tratar os iguais perante a lei e as políticas públicas. Mas, senhores e senhoras, o que vem acontecendo hoje no Brasil vem deixando a gente num paradoxo assim de que com pagar em dia não está valendo a pena, porque a gente abre mão das nossas necessidades básicas, deixando de pagar outras coisas para manter o nosso contrato em dia e não sujar o nosso nome, entre outras coisas, nos deixando numa posição de desvantagem. E, embora o programa Desenrola Fiéis tenha o seu mérito, a intenção de regularizar os débitos, isso gerou uma profunda injustiça e não contempla aqueles que pagam em dia mesmo com todas as dificuldades. Ser adimplente não significa que eu tenho uma vida confortável. Significa que eu corto as despesas essenciais e vivo sob uma constante pressão de uma dívida que não foi ofertada com os mesmos descontos e negociações como para os inadimplentes. É uma política assim, desanimadora que estimula, fomenta a inadimplência e penaliza de quem cumpre a regra. O que nós buscamos aqui hoje não é privilégio, só estamos reivindicando justiça e equidade. Pleiteamos os mesmos descontos que foram concedidos para os inadimplentes. E já agradeço a atenção de todos e peço que encarecidamente olhe por nós e seja corrigida essa distorção de valores e que o valor do adimplente volte a ser reconhecido e recompensado em nosso país. Muito obrigada. Obrigado, Thaisa. Agora vamos ao Natan Balbinotti, representante dos adimplentes do FIES, que está remoto. Vamos lá, Natan. Boa tarde, deputado Pastor Gil. Me escuta? Sim. Boa tarde a todos os deputados federais. Boa tarde à mesa diretora. Eu gostaria de fazer o agradecimento inicial à deputada Daiane, porque a deputada Daiane foi uma das poucas deputadas entre os deputados que se preocuparam com a pauta dos adimplentes do FIES. Um agradecimento especial ao deputado Pastor Gil, pois o nosso projeto estava parado na mesa do antigo relator por quase um ano. E o deputado Pastor Gil assumiu em um mês, entrou em contato com os administradores da pauta e prometeu ajudar os adimplentes do FIES. Em um mês ele marcou para nós uma audiência pública nessa que nós estamos participando. Sim. Importante nós pontuarmos aqui, como a doutora Thaisa falou, e ela é uma lutadora, assim como todos os adimplentes, a isonomia ela, teria que trazer essa igualdade nas negociações do FIES. Principalmente porque conceder benefícios apenas para um lado, ele acaba ferindo outros dois princípios. O princípio da justiça e da equidade. Hoje, os adimplentes do FIES não possuem equidade, não possuem igualdade nas negociações. 12% é uma afronta. E a gente vê isso como um desrespeito. Porque beneficiar o mal pagador, a gente não quer dizer que eles não merecem. Todos merecem, essa que é a discussão. Portanto, o nosso apelo aqui é que seja feita a aplicação da isonomia no sentido estrito, na legalidade da lei, conforme menciona a Constituição Federal do nosso país. Dito isso, a nossa luta, pouco mais de um ano, ela trouxe grandes resultados, até porque tem outros projetos de lei que foram criados, estão apensos ao projeto de lei da deputada Daiane, e essa discussão ela tem crescido. Ela está abrangendo todo o território nacional
inclusive o Distrito Federal, e nós gostaríamos de expor para vocês alguns depoimentos de pessoas de todo o Brasil. Eu gostaria que a comissão colocasse o slide aí para nós conseguir conversar. Então, a mensagem inicial é o seguinte: as imagens que a gente vai ver a seguir, elas foram captadas pela campanha que nós fizemos no Instagram dos adimplentes do FIES. Foi no mês de julho de 2025. Nós queríamos abordar nessa campanha as dificuldades, que a internet a gente consegue acessar, né? Consegue acessar o Brasil inteiro. Pode ir para o slide posterior. Como vocês podem ver, tem pessoas de todo o Brasil dizendo assim: eu sou do Maranhão, o valor é muito alto e a renda é baixa. MG, estou desempregada e doente, faço bicos para conseguir quitar as parcelas e não sobra para os remédios. Fechei contrato em 2017, juros está alto, minha parcela R$ 859, difícil pagar por esse valor. Do estado de São Paulo, está pesado demais, se manter adimplente estou desistindo, mais um inadimplente. Percebe-se que o incentivo à inadimplência do Brasil está escancarado, testemunhado por pessoas que estão sofrendo com as suas contas, e nós precisamos mudar isso. Nós estamos aqui para mudar isso junto com a Comissão de Educação, junto com os representantes do Ministério da Educação que estão à mesa, e creio que a gente vai conseguir. Vamos continuar lendo os próximos depoimentos. Sou do estado do Pará e tenho dificuldades em razão da parcela e do alto juro. Sou do Recife, parcelas caras incompatíveis com o ganho profissional do mercado atual. Isso é interessante. Goiás, compromete boa parte da minha renda e não posso ter o nome negativado. Rio Grande do Sul, 3 filhos, custo alto para manter as contas e a dívida do FIES parece nunca diminuir. Atenção, Ministério da Educação, os representantes que estão aqui na mesa. Tem gente que gasta 5, 6 mil por ano e só abate 2 mil da dívida. Porque o juro vai virando, é uma bola de neve. Isso é muito importante porque é uma dívida sem fim. Sou de São Paulo, capital, a minha parcela está em 1.300. É uma facada todo mês. Meu filho Vitor, do Paraná, juros que remontam a dívida parece eterna. Passei vários anos pagando em dia, mas quando vi que muita gente inadimplente, deixei de pagar. Rio de Janeiro. Eu e minha mãe aderimos hoje e com ela desempregada preciso pagar o meu e o dela. Estado de Santa Catarina. O FIES pega parte do meu salário, fazendo com que tenha que usar crédito para sobreviver. Novamente Rio Grande do Sul. Valor muito alto da prestação. Minha filha ainda não trabalha e eu pago para ela porque está difícil. Então, pessoal, notem que a gente não está aqui querendo algo que não impacta, né, profundamente os profissionais, os estudantes do nosso país. Né? A gente nem perderia o tempo, né, de Vossa Senhoria se não fosse uma pauta totalmente séria. Então, nós temos esse apelo, né? Temos esse apelo a Vossas Senhorias para que se conceda a aprovação na Comissão de Educação, porque os relatos são avassaladores, acabam com, inclusive, a saúde psicológica de muitas pessoas. A gente sabe que a falta de recursos afeta o psicológico, isso já está comprovado, inclusive por excelentes profissionais. Então, pessoal, agradeço esse espaço, agradeço a participação de todos. Vamos cumprir esse preceito constitucional fundamental da isonomia, que nesse caso não pode ser relativizada, tá? Não pode porque deixamos outros princípios de lado, que é princípio da igualdade e da equidade. Termino a minha fala agradecendo a todos, agradecendo a Deus e principalmente os adimplentes do FIES. Um abraço. Obrigado.
Obrigado, Natan. Agora, eu gostaria de convidar, tem uma cadeira vazia aqui na mesa ainda, gostaria de convidar o Júnior Martins, que também é membro dos adimplentes do FIES, para fechar aqui a nossa composição. Certo. Vamos ouvir agora outro que está remoto, que é o Frederico Gebauer. Está remoto, vamos ouvi-lo. Tempo tarde, de 10 minutos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa tarde, deputado Pastorzinho, deputada Daiane. Em seus nomes, cumprimento os demais ouvintes e colegas. Em primeiro lugar, gostaria, deputado, de parabenizar um tema que de fato faz parte da boa política, um tema que com certeza será aprovado, mas um tema que de fato modifica a vida das pessoas, né? Então, senhoras e senhores, é com grande senso de responsabilidade que eu venho aqui hoje trazer a reflexão sobre esse tema, que é a quitação das parcelas ou dos benefícios da parcela pelos adimplentes. O FIES, como todos sabem, é um instrumento importantíssimo do Estado para democratizar o acesso à educação. Isso ninguém tem dúvida. É o FIES que permite que diversos jovens de diversas origens, especialmente os mais humildes, possam realizar o sonho de cursar uma faculdade. Então, não há dúvidas que o FIES representa uma das políticas públicas mais relevantes no campo da inclusão educacional do país. Porém, as recentes iniciativas, e como já falou ali o doutor Natan, não está aqui dizendo que os inadimplentes não mereçam também um estímulo para colocar em dia, é claro, mas as recentes iniciativas de perdão, de renegociação, de benefícios, têm dado privilégio somente aos inadimplentes, né? E aqueles que por dificuldades diversas, né? Na verdade, os inadimplentes que por diversas outras dificuldades, pandemia, enfim, desemprego, deixaram de pagar e devido a isso, obviamente, merecem também a mão estendida do Estado. Porém, os estudantes que também, de igual maneira, se esforçaram, se sacrificaram, mantiveram as parcelas em dia, né? Muitos pegando dinheiro emprestado, muitos deixando de usufruir o seu momento de lazer nos finais de semana, enfim. Então, essas pessoas também merecem um estímulo, eu gosto de falar, que é o estímulo positivo, né? No Brasil, infelizmente, nós temos, desde os municípios, no atraso dos IPTUs, depois nos refis, nós temos geralmente estimulado para que se coloque em dia aquele que está em atraso. E esquecemos de fazer um estímulo positivo para aquele que não está em atraso, tente manter em dia. O que é uma mudança de cultura, na verdade, do povo, né? Do povo. E essa mudança de cultura, ela passa pelas leis, né? Se houverem leis que estimulem positivamente o cidadão a cumprir as suas obrigações, obviamente que a gente vai criando uma cultura nova e um esforço mais da população para que isso... Então, esse desequilíbrio de dar vantagem somente ao inadimplente viola, como já falado aqui por outros colegas, o princípio da isonomia previsto na Constituição Federal. E a isonomia ou igualdade, ela não se resume em tratar todo mundo de forma idêntica, mas tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Então, o Estado, ao beneficiar apenas os inadimplentes, ele cria uma distorção que acaba desvalorizando a responsabilidade e premiando a inadimplência. Então, sob a ótica da constitucionalidade, em especial o artigo 206, que assegura a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, o Estado ele deve dar igualmente o benefício que ele deu para o inadimplente, ele tem que dar para o adimplente para que a Constituição seja cumprida. Então, isso garante não só a igualdade teórica, mas a igualdade material, que é um fundamento essencial do acesso universal à educação. E, por fim, deputados e colegas, há ainda um outro aspecto interessante que merece destaque, que é a insegurança jurídica. Essa situação de só os inadimplentes receberem desconto ou benefícios dos adimplentes não, acaba gerando diversas oportunidades, vamos dizer assim, de diversos tipos de escritório, não só escritórios jurídicos, diversas
Empresas que se colocam no mercado vendendo, muitas vezes, ilusões para os adimplentes, que vão conseguir, através do judiciário, através de negociação, que vão conseguir resolver o problema dos beneficiários do FIES. E essa proliferação de soluções, repito, muitas vezes milagrosas, ilusórias, sem clareza dos direitos, porque não há uma lei que regulamenta isso, é fruto de uma ausência do Estado. Então, também é necessário que se regulamente esses benefícios para que a gente não deixe o cidadão à mercê de eventuais, não estou dizendo todos, mas eventuais oportunistas. Então, senhoras e senhores, a discussão da quitação, não vou me alongar muito, porque a matéria ela é realmente... Dá para falar bastante coisa aqui da matéria, mas essa discussão da quitação de parcelas dos adimplentes não é só uma questão financeira, é uma questão de justiça, uma questão de mudança de paradigma, uma questão de mudança de cultura organizacional, de cultura de responsabilidade do cidadão. Então, parabéns a todos os envolvidos e fico na torcida para que seja aprovado. Obrigado, deputado. Obrigado, Frederico Gebauer, que é o advogado dos adimplentes. Nós vamos ouvir mais um representante aqui dos adimplentes brasileiros do FIES, que é o Júnior Martins, que nós chamamos para compor aqui a mesa. Ele veio de longe, certamente ele tem aí uma fala, né, para nos dar. Liga aí para ele. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora deputada Daiane Bittencourt, deputado Pastor Gil. Na oportunidade, começo agradecendo, né, pela atenção dos senhores, por nos estar oportunizando aqui um espaço de fala, né, de trazer ao conhecimento dos senhores e de todos as nossas mazelas, né, com relação à questão do FIES. Né. Começo agradecendo também a presença aqui de todos os representantes do FNDE, dos nossos colegas adimplentes que estão aqui presentes e estão acompanhando pelas redes sociais. Agradeço também a doutora Thaisa, que se deslocou lá do Rio de Janeiro para estar aqui presente. Também não deixo de agradecer também ao Natan e ao Tiago pelos empenhos de estar mobilizando os adimplentes no país. Embora não tenha planejado aqui alguma fala, né, não estava programado, mas gostaria de trazer um relato particular meu, para que todos possam ter um conhecimento como que é a situação, além dos relatos que o Natan apresentou. Eu formei em 2017, cursei o curso de Direito através do FIES, graças a Deus. Formei e venho trabalhando. Com muito custo, venho mantendo o FIES em dias, o pagamento. Porque desde que eu me formei, desde que fui concebido, minha mãe sempre falou, a única coisa que a gente tem é o nome, né? E eu tenho que zelar por ele. Já pensei diversas vezes deixar de pagar, porque, de fato, as últimas duas situações sobre FIES valorizou aquele que buscou ou aquele que não manteve o pagamento em dias, né? Da minha turma de faculdade, poucos pagaram e hoje não estão mais com essa dívida, né? Eu me preocupo com o meu nome, então eu irei arcar com isso até quando eu puder, né? Espero que eu possa conseguir até no final. E espero também que esse projeto, que visa trazer isonomia a todos os adimplentes, sejam aprovados o mais rápido possível. Porque é o fôlego que a gente precisa, né? Para que a gente possa manter a mente em sã consciência. Porque, de fato, ter esse pensamento de obrigação de pagar todos os dias, todo o valor mensalmente, acaba que pesa quando a gente vê a injustiça que foi praticada com relação a esses descontos que foram concedidos aos inadimplentes e aqueles que buscam pagar em dias, manter seu nome limpo, não tiveram quase nenhum benefício. Então, agradeço a todos,
né? Espero que esse projeto possa ser aprovado o mais rápido possível, de fato, porque nós precisamos, né? Agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, Júnior. Só para informar e cumprimentar os internautas que estão acompanhando, a Fernanda está nos passando aqui que tem mais de 400 nos acompanhando. Vamos aplaudir? Nossa, agora nós vamos ouvir a nossa deputada Daiane Bittencourt, que foi quem teve a iniciativa, o projeto de sua autoria. Certamente ela tem toda uma justificativa, não é? Então, vamos ouvi-la. Boa tarde a todos, boa tarde. Deputado Pastor Gil, obrigada. Eu que agradeço por ter conhecido de perto, e eu nunca paguei o FIES, mas eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Meu advogado, doutor Ian, ele olhou para mim e disse assim: deputada, eu estava pensando aqui, o que a senhora acha? E apresentou todo o projeto. Ele disse: não, eu paguei com tanto sacrifício, só Deus sabe como eu paguei, mas a gente não tem aquele desconto que aquelas pessoas que atrasam e tudo têm, a gente não consegue pagar, consegue aquele desconto tão merecido como todo mundo merece, a gente não tem. Aí ele olhou para mim, ele disse assim: o que a senhora acha? Eu digo: seria bom para você? Ele: seria ótimo. Eu digo: pois cuida, pode colocar. Depois eu vou dizer: olha, doutor Ian, viu? Foi ele que trouxe essa ideia. Vamos aplaudir? Esse rapaz Todos os meus projetos saem todos da minha equipe, então essa equipe também fez parte do doutor Ian aí, porque ele sentiu na pele, sente na pele isso aí, viu, gente? Vamos lá. É com grande responsabilidade que participo dessa audiência pública para debater o projeto de lei 1306 de 2024, de minha autoria. Nosso projeto busca corrigir uma distorção grave. Hoje, estudantes com parcelas do FIES em atraso conseguem descontos para renegociar suas dívidas, mas os estudantes que se sacrificaram para manter suas obrigações em dias não recebem o mesmo tratamento. Isso é injusto. Precisamos reconhecer e valorizar o esforço desses jovens e de suas famílias, que muitas vezes abriram mão de necessidades básicas para não deixar de honrar os seus compromissos. O PL 1306 de 2024, ele assegura igualdade. Quem paga em dia terá o direito ao mesmo desconto oferecido a quem atrasou. Assim, enviamos uma mensagem clara à sociedade: cumprir com suas responsabilidades vale a pena e será recompensado. Essa proposta tem um caráter social e educativo. Ela estimula a cultura da responsabilidade financeira, fortalecer a confiança do Estado e dar fôlego a milhares de estudantes que, mesmo com dificuldade, não deixaram de acreditar em seu futuro. Eu quero compartilhar aqui mais uma vitória da gente, que eu acho que também tem tudo a ver com o FIES. Foi uma conquista ontem que foi aprovado na CCJ e vai para o Senado, que é um outro projeto nosso, que é o PL 1194 de 2023. Ele foi aprovado ontem na CCJ e agora segue para o Senado. Ele garante aos fiadores do FIES o direito de saber o que estão pagando. E mais do que isso, o direito de quitar ou amortizar essa dívida se quiserem. Desde o começo do nosso mandato, estamos do lado dos estudantes. Esse é o compromisso real e de verdade. Esse projeto se soma ao PL, esse nosso, 1306 de 2024, porque acreditamos que estudar não pode ser um peso, tem que ser um caminho possível. Esse projeto que passou ontem na CCJ foi para o Senado, foi uma senhora que mandou um recado para o meu esposo. Meu esposo, ele foi deputado federal, que passou, e ele recebeu essa mensagem, essa senhora: capitão, eu gostaria muito de presentear o meu sobrinho que paga o FIES, mas eu não consigo ter acesso. E ela disse: o senhor poderia levar para sua esposa para poder fazer um projeto para que a gente eu quero presentear o meu sobrinho
o pagamento do FIES, mas a gente não consegue ter acesso. Eu gostaria de ter acesso, eu gostaria de presenteá-lo. E essa foi mais uma ideia que nós tivemos, e eu espero também que possa ajudar as pessoas que hoje também trabalham com FIES, que pagam FIES, quer dizer, viu? Então, quero dizer para vocês que eu estou à disposição, o gabinete 711 é de vocês, e o que precisarem, podem contar comigo. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Agora, depois de ouvirmos nossos representantes, a deputada que teve a iniciativa do projeto, vamos agora para a colocação técnica, né, por parte aqui do André Carvalho, que é o diretor de gestão de fundos e benefícios do FNDE. Você tem aí 10 minutos, mas como é a parte, né, mas pode prorrogar um pouquinho mais. Boa tarde a todos os presentes, cumprimentando a priori ao deputado Pastor Gil, a quem cumprimento todo o estado do Maranhão, estado que tem familiares que residem lá, é um estado do coração. Cumprimentar a deputada Daiane Bittencourt, parabenizar pelo empenho e dedicação ao FIES, deputada, e informar a senhora que o FNDE e o MEC estão à disposição para a sua equipe, para quem precisa, para qualquer novo projeto, novo debate sobre o FIES. É um prazer para nós cumprimentar a todos os presentes, e aqui eu quero cumprimentar na presença de todos os beneficiados pelo programa FIES. Estive aqui nessa comissão, não era nessa sala, mas estive nessa comissão há 1 mês e meio, 2 meses atrás, também para tratar de FIES. Hoje estou tratando com quem realizou já o sonho, e há 2 meses estava tratando com os que debatiam para conseguir essa realização. Cumprimentar os serventuários da Câmara, que aqui se fazem presente, cumprimentar meus 2 companheiros, Rafael e Borba, coordenadores do FNDE, responsáveis também pelo FIES. É uma alegria poder vir aqui conversar sobre FIES que para mim é uma paixão. Me permita, deputado, fazer uma correção. Eu estou diretor, mas eu não fui beneficiário do FIES, mas fui durante muito tempo professor universitário de faculdades particulares, cheguei a ser coordenador de faculdade também, então há muito tempo que eu vivencio o FIES, vivencio de quem começa a sonhar e é beneficiário do FIES, e hoje, mais do que nunca, estou convivendo também com as pessoas que utilizaram-se do programa FIES. Anotei aqui, tentei, eu ainda sou da velha guarda, eu vou escutando e anotando, e vou tentar de forma sucinta trazer algumas informações, apresentar. Não quero tratar um contra-argumento, porque eu entendo que aqui a gente não está em lados opostos, não estamos em lados opostos. Estamos apenas debatendo melhores formas de aplicação do programa FIES. Eu acho que aqui não tem lados contrários. Quando se trata de educação, deve-se esquecer partidos, deve-se esquecer esse lado político, deve pensar apenas no que é melhor para o Brasil. E para falar de FIES eu tenho muita tranquilidade, porque eu tenho a convicção de que hoje o FIES ele anda a passos largos buscando sempre uma melhoria do programa, não só para os que estão, como para os que tiveram. O FIES, eu gosto de começar com um apanhado histórico. O FIES ele é um programa que começou em 1999, mas ele alçou voo principalmente no primeiro e segundo governo do presidente Lula, chegando ao seu ápice de quantidade de matrículas, me corrijam aí, Rafael e Borba, na casa dos 700 mil em 2014, e totalizando hoje mais de 2 milhões de pessoas já podem dizer que foram agraciadas pelo FIES e, pelo menos, tiveram o impulsionamento para tentar realizar o seu sonho, que é o ensino superior. Foi trazido, me desculpe, eu não vou lembrar exatamente quem foi, e aqui até cumprimento as belíssimas falas e defesas de Tiago, Thaisa, Natan, Frederico, Júnior, que está aqui ao meu lado. Meu Instagram é um Instagram aberto, então relatos de alunos do FIES, de beneficiários do FIES, eu recebo diuturnamente. Hoje eu acho que, eu brinco às vezes, hoje eu estava em reunião do FIES e mostrando, eu acho que eu recebo umas 300 mensagens de aluno de FIES todos os dias. Seja a pedidos, a agradecimentos e relatos de vida, N são os que eu recebo todos os dias.
e posso dizer para vocês com grande tranquilidade, FIES é uma bandeira e é uma prioridade para o governo. É uma política de governo prioritária no Ministério da Educação. Mas eu acho que é importante a gente fazer algumas pequenas distinções, sim, principalmente para a gente entender o projeto. O projeto eu entendo sim, que é um projeto belo, um projeto que tenta trazer uma isonomia, mas eu acho que é importante fazer essa distinção da isonomia, porque a isonomia formal, eu concordo, como foi trazido aí, é a ideia de tratar os iguais de forma igual. Mas temos que lembrar que a isonomia, o princípio do direito, quando é trazido para a sua materialidade, que é a sua aplicação, e aí eu acredito que foi o último que falou, acho que foi o advogado, me perdoe, eu sou péssimo de decorar nomes, que foi o doutor Frederico, ele trouxe a questão da isonomia material, que é também a necessidade de entender, de tratar os desiguais de formas desiguais. E aqui eu não estou tratando de forma desigual as pessoas ou os beneficiários, isso aí todos são iguais, mas as questões financeiras que foram vislumbradas no momento. A todo tempo foi trazido a ideia do desconto ou do descontão como sendo algo permanente, algo que não foi. O FIES, sim, todos os anos se faz uma busca por fazer renegociações, mas nas formas que foram colocadas, inclusive nas formas que estão sendo debatidas no projeto de lei, aconteceram apenas 2 vezes, e as 2 pautadas em situações específicas. Por exemplo, há um mês atrás, o CG FIES emitiu uma nova portaria de renegociação, agora para os contratos feitos pós-2018, e eles vislumbram tão somente a retirada dos juros ou da mora, mas não tem desconto no principal. Então, aquelas 2 situações, que é o que o PL, pelo menos na nossa leitura, ele traz como exemplo, foram situações pontuais de uma realidade pontual. Então, aquele desconto, como foi dito aqui, de 92%, 99%, foi vislumbrado em um momento histórico do país, logo pós-pandemia, onde o índice de desemprego, de necessidade financeira era gigantesco, e foi trazido para uma quantidade X de pessoas possíveis, que eram aquelas pessoas de famílias que se encontravam no cálculo. Esses 12% que várias vezes são colocadas aqui, na verdade, ele não foi, ou talvez Rafael vai ficar com raiva de mim, mas não é nem a ideia de um desconto, mas foi um incentivo de pagamento para que os estudantes adimplentes pudessem fazer ou antecipar essa forma, sendo isso previsto em lei e como uma possibilidade de ser realizado. Então, lógico, precisa de um norteador, que no caso seria o CG FIES, trazer essa distinção, mas isso daí é uma forma de antecipação do pagamento ou do valor devido pelo beneficiário. Mas, de forma geral, não existe no FIES os descontões ou saldões que são trazidos nesse projeto de lei, isso é importante. E por que é importante a gente trazer isso? Porque existindo isso de forma permanente, geraria um risco gigantesco para o fundo de participação, o fundo garantidor do FIES. Se fosse feito a cada novo ano ou a cada novo ciclo um desconto daquele volume, era possível que todos que estão devendo hoje pagassem e não existisse mais FIES para os próximos. Porque o fundo garantidor ele teria que arcar com o valor, o solvente, o que fosse restante, o que não fosse pago pelo estudante que contratou aquela situação, e com isso ficasse impossível do fundo se manter. Então, aquilo dali foi uma questão pontual, uma questão com possibilidade fiscal e com possibilidade orçamentária. Aqui dali não é algo que tem possibilidade de ser feito todos os anos. Ora, se fosse politicamente, seria o cenário perfeito. A todos os anos se faria uma renegociação, se daria a possibilidade de que todos pagassem 8%, 6%, 5% do valor que fosse devido, mas aí era algo que levaria o programa a uma insustentabilidade. Eu acho que é muito importante a gente trazer uma situação de que o FIES ele é um financiamento. O FIES ele é uma forma do estudante que busca alcançar o objetivo, que no caso é a formação dele, busca a oportunidade e ele pega, vou fazer uma analogia que não é adequada, mas para facilitar o entendimento, eu acho que ajuda, de pegar um empréstimo para que depois ele possa pagar. Então,
a ideia de que, saindo da utilização daquilo, ele não vai arcar com o valor na sua totalidade do que foi contratado, aí a gente já sairia da ideia do FIES e se aproximaria da ideia de um ProUni, que era saindo da ideia de um financiamento para a ideia de uma bolsa de estudos. Uma possibilidade de entrar na faculdade particular e não precisar arcar com aquilo a posteriori. Mas, de qualquer forma, eu entendo a importância da discussão, eu entendo, sim, que deve ser feita a valorização para o bom pagador. Realmente se faz necessário de, quando se for fazer esses incentivos ou essa busca pela adimplência, se ter cuidado para não haver distorções. Eu entendo quando se foi levantado isso por todos, mas é importante a gente entender que tem que ser olhado, acima de tudo, para o programa. É importante, posso ter mais um minutinho? É importante a gente entender que essas renegociações elas precisam ser calibradas. É necessário se ter respeito fiscal, seguir a lei de diretrizes básicas, para que se possa fazer uma possibilidade de uma diminuição, eu não gosto de usar muito esse termo descontão ou saldão, como foi colocado, mas já que foi posto assim, a possibilidade de que isso seja feito sem que gere risco para a continuidade do programa. Mas, de toda forma, eu volto a dizer que o FIES ele está em constante modificação e em constante ajuste para a realidade do país. Em 2017, o FIES ele passou por um grande baque, que foi uma remodelação que foi feita no programa como um todo, que acabou gerando algumas peculiaridades que poderiam, sim, agravar a situação, até para que o estudante continuasse bancar ou continuasse se manter no programa, mas essa realidade ela já foi vista como sendo não adequada para o programa e, aos poucos, o governo ele vai fazendo os ajustes e a remodelação. A preço disso, apenas para citar um exemplo aqui, em 3 anos do governo, já tivemos 2 atualizações do teto, incluindo agora que foi a maior atualização do teto de medicina que foi feita na história do programa. Aprovado pelo CG agora, o compromisso FIES, que é uma revolução para o programa, onde o aluno vai entrar na faculdade sabendo e tendo a total previsibilidade de quanto ele vai pagar, sabendo que a faculdade não poderá cobrar dele, quando ele for aluno 100%, um valor superior ao que o FIES paga, porque o governo ele apresenta a adesão, a faculdade assinando a adesão, então ela terá consciência de que o aluno ele precisa da previsibilidade para evitar qualquer tipo de evasão e buscando sempre trazer melhorias para o programa. Entendemos que é uma discussão válida, mas a nossa área técnica teve uma certa reticência, deputada, com a proposta apresentada, porque ela dá uma ideia de continuidade do desconto que, ao nosso ver, pode gerar, para a continuidade do programa FIES como um todo, um risco na sua manutenção. Mas, no mais, nos colocamos à inteira disposição para discutir a proposta, para tentar trazer situações, se for o caso, se for da vontade da senhora e da sua equipe, para tentar trazer ou alinhar qual seria um cenário possível de ser aplicado ao ver da parte técnica do programa, respeitando, lógico, a divergência de pensamento. E voltamos a dizer que o FNDE, o Ministério da Educação, está à inteira disposição para o que for necessário e queremos sempre buscar a melhoria. A educação, para o governo, ele não tem bandeira, não tem partido. É sempre a educação como uma prioridade. Obrigado. Muito obrigado, André. Eu gostaria de passar a fala, se porventura algum outro tiver um questionamento. Vamos aproveitar aqui o André, né? É uma oportunidade muito boa, um momento incrível para a educação do Brasil. Parece que a Thaisa tem um questionamento, né? Em seguida, se algum outro tiver, esteja à vontade. Olá, senhor André, tudo bom? Tudo ótimo. Com toda a vênia com a fala do senhor, surgiu uma dúvida, porque, abrindo aqui o site do governo federal, onde tem o programa Desenrola FIES, o último parágrafo lá fala assim: com a renegociação, o governo federal reafirmou seu compromisso em garantir oportunidade educacional, promover a inclusão social e aliviar o peso financeiro dos ex-beneficiários do programa. Tendo em vista essa questão do alívio financeiro,
só foi ofertado para os inadimplentes. Nós, adimplentes, também precisamos desse alívio financeiro, porque eu conheço diversos casos que o desconto foi bem significativo para a pessoa quitar e não ter mais esse peso financeiro, e conseguiu realmente o alívio financeiro concedido pelo governo. Não entendi sua pergunta, só para comentar. Eu achei que foi um pouco contraditório do que o senhor falou aqui, os descontos concedidos ali só em cima dos juros e das moras. Deixa eu repetir. Essa questão realmente existiu. O que eu estou falando aqui, a renegociação do FIES, ela acontece anualmente, basicamente anualmente. Lógico, ela é prevista pelo CG e o CG ele traz essa possibilidade de desconto. O que eu estou falando é que o desenrola FIES, ele aconteceu 2 vezes. Então, esse desconto que foi aplicado do principal, ele só aconteceu na história do FIES 2 vezes, que foi em 21 e 20, não, 23 e 24, não, 22 e 23, o de 23 sendo aplicado em 2024, tendo em vista a realidade que era apresentada. O país saindo de uma pandemia, com todas as questões financeiras. O que eu falei para a senhora, que é apenas afastado os juros e a mora, é a renegociação habitual que existe no FIES, e isso aí foi aprovado pelo CG FIES em portaria mês passado. Então, são só 2 coisas distintas. Porque o projeto de lei, pelo menos ao nosso entender, ele traz uma possibilidade desse desconto quase que permanente. A possibilidade do estudante trazer essa tentativa de desconto, seja adimplente, inadimplente ou de qualquer forma que seja. Mas o que eu quero dizer é, essas 2 situações onde tiveram descontos foram questões pontuais, momentâneas. Não são algo que pode ser feito a qualquer momento. Não, sim, tudo bem. Mas nós também saímos da mesma pandemia, com a mesma dificuldade que todo mundo, e honrando. O que nós estamos tentando aqui é também ter um desconto de forma significativa para também ter esse alívio financeiro e poder tirar essa pressão que está nas nossas costas. Mas tudo bem, muito obrigada pela sua fala. Mais algum questionamento? Sim. Posso falar, pastor? Pode sim. Deputado Pastor Gil, discordo das falas de algumas ali do representante do Ministério da Educação, o doutor André, porque, bom, olha os comentários ali do ao vivo no YouTube, praticamente todo mundo conhece um inadimplente que podia pagar e o governo não fez pente fino nisso. O governo não fez pente fino para saber quem podia e quem não podia. E beneficiou quem estava inadimplente. Muitas pessoas deixaram de pagar. E podiam pagar os contratos. Agora o peso de continuar pagando os contratos vem para quem está adimplente. E isso é uma falta de respeito enorme com os adimplentes do FIES. Então o que o governo está dizendo para nós aqui, adimplentes, todo mundo que está assistindo, parem de pagar os seus contratos que vocês vão ser beneficiados. Esse é o incentivo à inadimplência no Brasil. E nós não podemos aceitar de maneira alguma isso. Todos conhecem alguém que podia pagar os contratos, os seus financiamentos, deixaram de pagar e foram beneficiados. Nós estamos aqui, adimplentes, tentando melhores condições. E melhores condições de igualdade. Não pode vir uma proposta do governo dizendo, não, vamos aumentar de 12% para 15%, de 15% para 30%. Se não fizeram pente fino nos inadimplentes do FIES, teve pessoa de famílias que podiam pagar, vão fazer isso agora? Isso não, me desculpa, eu acredito que o governo tem preocupação com a educação. Eu acompanho os investimentos que o governo, que o legislativo faz, as aprovações também, investimentos na educação, os projetos de lei que são aprovados, enfim, milhares de moções de apelo, mas dizer que não, porque vai acabar com o programa a gente já sabe que beneficiando só um lado, basicamente já acabou. E aí agora em 2018 veio o novo FIES. Pegou
juro e jogou lá para ninguém mais quer saber de juros. Os contratos anteriores ficaram tudo para trás, com juro remoendo, paga 5, 6 mil no ano, abate só 2 mil da dívida. Isso é revoltante. É revoltante. Eu entendo que o doutor André ele tem que trazer a posição do governo. Eu entendo que, né, é o modus operandi que o governo está pensando hoje, mas a prática, e o doutor conhece o direito consuetudinário da sociedade, a prática é totalmente diferente. E nós precisamos, nesse projeto de lei, colocar em prática o que está sendo praticado e o que já foi praticado na sociedade em relação aos contratos de inadimplentes e adimplentes. Obrigado. Obrigado. Vamos no próximo. Pode questionar. Boa tarde a todos, né? Me chamo Ian. Foi eu que redigi o projeto, né? Sou da assessoria da deputada Daiane Bittencourt. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a todos, né, o presidente, a fala do André também, que trouxe um ponto de debate, né, para o assunto. No entanto, eu concordo totalmente com o que o Natan falou. A gente que né, foi beneficiado, sou muito grato ao programa do FIES. Sem ele, eu não estaria no local que estou hoje, não teria um diploma de ensino superior, não teria uma profissão, né? Então, a gente lá atrás, como estudante, a gente entra na faculdade com o sonho de conseguir esse diploma, né? De conseguir um lugar na sociedade para conseguir seu emprego, conseguir dignidade. No entanto, quando a gente viu essa política do governo, e aí me soma ao que você falou, doutor André, a gente está aqui independente de bandeira ou posição partidária, mas a gente observou que foi totalmente uma inversão de valores, né? É como se fosse o Porsche mijando no cachorro, porque você está beneficiando o mal pagador em detrimento do bom pagador. Então, esse projeto ele busca só trazer igualdade com a gente. A gente sabe, sim, tem consciência de que não é uma bolsa que a gente buscou, e sim um financiamento. A gente quer honrar nossas parcelas. Tanto que nós somos adimplentes. Ou seja, nós estamos aqui deixando muitas vezes, igual foi passado aí nos slides, de comprar remédio, né? Não chegou a ser a minha situação, graças a Deus, mas tem gente que está nessa situação de comprar um remédio, de conseguir, de honrar, né, com coisas básicas para poder estar pagando a sua parcela ali em dia. Então, esse projeto ele vai passar, né, com fé em Deus, nessa comissão de educação, depois ele vai seguir para a comissão de finanças e tributação, e depois CCJ, para, com fé em Deus, ir para o Senado e ser aprovado e virar lei. Há ainda uma tramitação bem longa, a gente está na primeira comissão. Infelizmente, a gente passou aí quase um ano com esse projeto sem ser levado em pauta, e graças a Deus o projeto agora está na mão do deputado Pastor Gil, que está honrando, né? Está trabalhando muito bem no projeto. Então, meu questionamento eu acredito que esse projeto ele não vai inviabilizar a questão do funcionamento do FIES, porque no próprio artigo 5º, ele tem uma previsão ali orçamentária e financeira para dar suporte, ou seja, o que o governo supostamente vai deixar de arrecadar com esses contratos, ele pode encontrar outra fonte de custeio ali, seja em algum tipo de fundo, ou até mesmo na lei orçamentária, né, que venha a ser enviada. Então, o que a gente busca é a igualdade, né? E uma coisa importante que pode vir a acontecer no projeto é que na Comissão de Finanças e Tributação, o parecer que pode vir a ser feito lá tem mérito. O relator não vai analisar só a parte orçamentária e financeira, há mérito ali. Então, o relator pode encontrar uma fonte de custeio e financiamento. Então, a gente está aqui para debater, como o senhor falou, né? Nosso objetivo aqui é buscar melhorias para o projeto. Ainda não é a lei, trata-se de um projeto. Então, a gente, né, reforça o que a deputada falou, o gabinete da deputada está à disposição para a gente conversar e encontrar essa fonte de financiamento ou de recurso que o FIES vai deixar de arrecadar. Então, a gente vai conseguir um suporte ali para o programa não deixar de existir. Porque, assim como eu, tem vários estudantes que estão entrando agora e estão sonhando com sua carreira profissional. Eu me imaginava lá atrás no local onde eu estou, como advogado, entendeu? Então, sou muito grato ao programa. E sei que, sem ele, eu não estaria aqui. Então, essa situação que está ocorrendo agora, nada mais é do que uma igualdade. E, se for necessário a gente encontrar uma fonte de recurso
que venha a suprir o que o FIES vai deixar de arrecadar, eu sinto que isso sim é um caminho viável, né? Tanto para o governo, quanto para quem está na oposição ou quem está no centro, para que esse projeto possa avançar. Então, eu penso que essa casa ela não pode se furtar do dever de olhar para o povo. Aqui a gente é da casa do povo. Então, se esse debate não for feito, o projeto não avança. Então, a deputada costuma trabalhar ouvindo todo mundo, ouvindo todos os lados, porque aqui vai ter um debate, né? A gente sabe que na Comissão de Educação, os deputados, em sua maioria, são do governo. Então, a gente quer sim ouvir vocês, para que vocês se somem a gente, e não sejam contrários, mas que nos ajude a fazer esse projeto avançar. Então, vamos perder aqui, talvez, o governo vai deixar de arrecadar X, mas a gente encontra Y aqui em tal fundo, algum local. Então, assim, o que eu estou trazendo aqui é uma viabilidade, né, representando o gabinete da deputada, estando com o pé no chão, né, em relação ao projeto. Acho que me estendi um pouco, presidente, mas é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ver se tem mais questionamento. Tem mais algum questionamento para ele, para o André, de uma vez, contemplar todos os questionamentos? Claro, deputado. André. Você é autora. De coração mesmo. Escuta o que o doutor Ian acabou de falar. Eu sei que não é você veio para deixar o recado, para falar, e a gente não tem nada contra, tá? E vou repetir até o que você falou aqui, não é questão de bandeira. Não. É o povo, que não é bandeira, não é ideologia, não é partido, não é bandeira. É o povo, são gente que precisa sim ter esse desconto. Então, vamos sentar, vamos ver como é que a gente pode fazer para poder a gente não parar esse projeto, porque sim, é importantíssimo a gente eu acho que essa levar audiência... esse projeto e fazer um debate e tentar conseguir um resultado. Pelo menos vamos tentar, para poder dizer assim, gente, eles tentaram, a gente tentou, porque, a princípio, o que eu entendi aqui, que talvez não... o que eu entendi, se a gente for do jeito que está, vai ser barrado na comissão. Eu acho que pela reação dos estudantes do Brasil e pelas falas aqui dos representantes, eu acho que não dá para ser barrado. Eu acho que aqui é o pontapé inicial de um grande debate que a gente vai enfrentar, né? Eu gostei muito aqui da performance do André, né? Da forma que ele se coloca, né? Para contribuir conosco. E eu tenho certeza, deputada, que vai ter esse momento, ele já se disponibilizou, né, de nós nos reunirmos e tal, e até o momento de fazer outra audiência pública, se for o caso, entendeu? Mas nós não vamos nos contentar com qualquer tipo de qualquer coisa que venha nos barrar. Então, nós vamos passar agora. Eu, de antemão, já gostaria de agradecer a todos, né, agradecer aqui a deputada, né, de ter vindo, ficado aqui começo ao fim dessa audiência, agradecer aos servidores, todos os servidores, aqui na pessoa da Fernanda, viu? Gostei muito. Todos os demais representantes dos adimplentes, dos estudantes do Brasil. Vamos passar ao André. Juro que serei breve. Só agradecer mais uma vez. Sempre que for chamado, faço questão de comparecer. Eu acho que é importante, o debate é sempre importante. Parabéns, Ian, pela iniciativa. O seu merecimento é tão grande que a deputada, inclusive, mencionou e trouxe o brilhantismo da sua apresentação, e o entusiasmo que você fala o tema mostra a importância que ele tem, e acho que hoje a gente pode dizer que você muito bem representa a todos que fazem e clamam por essas medidas. Realmente, já passou, a análise do PL já passou pela nossa área técnica, trouxemos alguns pontos que eram importantes, inclusive para fazer a melhor discussão. Não sei se vocês já tiveram acesso ao nosso parecer da área técnica, mas tem alguns pontos que precisam realmente serem melhores ajustados, pelo menos é o entendimento. Por exemplo, ela não traz uma estimativa de um impacto ou de compensações que seriam feitas, então poderiam insurgir em até uma renúncia de receita. Então, são questões que são importantes serem debatidas e volto a dizer, os descontos que foram dados ou que são trazidos, eles foram pontuais, eles foram elencados e foram desenhados
com base no que o Bacen entende como sendo uma recuperação de crédito para valores que estão em atraso. Então, o que falou agora por último, que está online, me perdão, eu acho, não sei se foi Natão, se foi Frederico que falou agora, ou se foi Tiago, perdão, mas ele falou aí sobre que o governo teria a possibilidade de saber se a pessoa teria ou não esse desconto, mas se buscou fazer por meio objetivo, analisando tanto o tempo de atraso quanto a questão financeira que é declarado pelos indivíduos para que se fossem estipulados quais seriam os percentuais, trazendo, sim, os 12% para todos aqueles que estivessem adimplentes. Mas nos colocamos à disposição, Ian, e deputado, a Comissão de Educação, para nós é uma honra se fazer presente aqui, sempre que for chamado, sempre que for trazido o debate FIES, pode ter certeza que vocês terão sempre no FNDE, na DIGEF, que é a diretoria que estou ocupando o cargo de diretor. É um tema muito caro para todos nós e que a melhoria do programa é algo que buscamos permanentemente. Então, agradecer a todos que estão assistindo pela internet e vamos à luta. Muito obrigado, André. Eu queria só que você anotasse aí uma coisa que eu me lembrei aqui, que quase todos os dias eu recebo currículo, né, do nosso povo lá do Maranhão. E muito desse currículo vem acompanhado vem lá escrito de uma recém-graduação, né? E alguns mais eu descubro que foi pelo FIES. Quase todo dia. Querendo emprego, querendo se empregar. Aí eu fico assim pensando, viu, André? Como é que essas pessoas vão pagar, vão continuar os pagamentos sem estar trabalhando, né? Muita gente mesmo, muita gente com o seu currículozinho e com a sua graduação e tal. E pelo FIES e tal, e sem estar trabalhando ainda, né? Então, com certeza, está sendo um peso para alguém, né? E com muitas dificuldades, né? Anota isso aí, leva esse recado aí para a tua equipe e para o governo. E logo, logo nós vamos nos encontrar. Muito obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade, pelo seu trato. E vamos que vamos, pessoal. Não vamos esmorecer, né? Vamos continuar com a nossa luta, deputada Daiane, viu? Estamos juntos, né? Estamos juntos nessa causa e, com certeza, um grande futuro nos aguarda. Muito obrigado, agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.